Olá, hoje nós vamos ver a segunda parte da aula de epidemiologia dos indicadores relacionados à diálise. Eu sou Nicolas Consler Alcorta, sou enfermeiro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho MBA em Gestão, em Saúde e Controle de Infecção pela Faculdade Inesp, sou aluno do curso de especialização em Enfermagem e Nefrologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente trabalho no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Ernesto Dornelles. Declaro que não há conflito de interesse em relação à aula que será ministrada a seguir. Então, nesta aula, nós vamos ver o conceito de mapas de risco, qual o objetivo deste mapa, como identificar os riscos relacionados a uma unidade de diálise, por exemplo, como definir o potencial de gravidade e probabilidade destes riscos relacionados à diálise, como mitigar, ou seja, como agir diante dos eventos acontecidos e uma breve conclusão da nossa aula de hoje. Então, o mapa de riscos é o conjunto de procedimentos a que os pacientes são submetidos versus a estimativa de potencial de dano, né? Então, toda a assistência à saúde, ela tem um potencial de dano ao paciente. E este é o objetivo do mapa de riscos, a prevenção e o controle da exposição do paciente a estes riscos e, consequentemente, aos danos que eles oferecem. Então, inicialmente, nós devemos listar os riscos envolvidos direta ou indiretamente à diálise, à terapia renal substitutiva. Então, alguns exemplos aqui que eu trago. Então, reação pirogênica, hemólise, parada cardiorrespiratória, troca de dialisador, soroconversão, ruptura de membrana, arritmia, embolia gasosa, dificuldade de canulação e eventos secundários à máquina de diálise. Então, aqui nós fizemos a primeira etapa. Então, hipoteticamente, no nosso serviço de hemodiálise, nós temos estes riscos relacionados aos nossos pacientes. E aí, nós vamos cruzar com estes potenciais aqui, de gravidade, ou seja, quais os efeitos que a falha pode causar ao paciente, e a probabilidade, ou seja, qual a frequência que este risco pode acontecer na nossa unidade. Então, em relação à gravidade, nós temos uma gravidade mínima, em que o dano não é reconhecido pela equipe e pelo paciente, ou que ele não existe, né? Nós temos eventos que realmente não causam dano ao paciente. Ele pode ser pequeno, em que só a equipe é capaz de identificar esse dano. Pode ser médio, causando um dano temporário, tendo necessidade de internação do paciente. Pode ser alto, né? E o paciente necessita de uma intervenção com baixo risco de óbito, e pode ser muito alto, ou seja, um risco de óbito muito grande ou um dano permanente, como, por exemplo, a necessidade de amputação de um membro por uma isquemia, por exemplo, né? E o paciente também precisa de cuidados de UTI. Em relação à probabilidade, ela pode ser remota, ou seja, eu tenho um caso para cada 10 mil pacientes. Ela pode ser baixa, eu tenho um caso para cada 5 mil pacientes. Média, quando há um caso para 200. Alta, quando eu tenho um caso para cada 100. E muito alto, muito frequente, quando eu tenho um caso para 20 pacientes. Então, nós devemos alocar os riscos num mapa, né, de acordo com a probabilidade e a gravidade. Então, aqui nesse caso, eu trago o exemplo do mapa de riscos da unidade de diálise do Ernesto Dornelles. Vocês podem ver que há mais riscos identificados do que os exemplos, tá? Então, no eixo X, ou seja, no eixo horizontal, nós vamos ter a probabilidade, que vai de remota a muito alta. No eixo vertical, no eixo Y, nós vamos ter a gravidade, aqui chamada de impacto. E aí nós teremos dois polos neste mapa. O polo superior, à direita, nós temos a probabilidade muito alta com um impacto muito alto. Os riscos que estão nessas células vermelhas
necessitam de uma atenção redobrada da equipe multiprofissional. Eles têm que estar atentos, porque existe a probabilidade de acontecer praticamente diariamente e com um impacto muito alto. Já no polo inferior, à esquerda, nós temos os riscos menos prováveis e com impactos mínimos ou inexistentes. Porém, ainda que sejam mínimos, não dispensam um estabelecimento de rotinas, de protocolos, de POPs, de fluxogramas e de capacitação da equipe, certo? E aí nós temos a mitigação, né? Então, esses POPs, essas rotinas, esses protocolos mostram quais são as ações preventivas para a redução da ocorrência desses eventos e quais as ações corretivas para a minimização do dano, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o programa, né, de prevenção de controle de infecção e eventos adversos em diálise, em que nós temos que elencar todos esses riscos, defini-los, né? Então, as pessoas têm que saber identificar o risco, quais são as ações de prevenção e as ações de correção que a equipe deve fazer. Então, concluindo, o mapa de riscos é uma ferramenta de identificação e gestão de riscos assistenciais, né? Então, serve como realmente, né, um nosso mapa da unidade em que nós trabalhamos. Ele deve ser elaborado pelo núcleo de segurança do paciente do serviço. E aí cabe uma ressalva: se você trabalha numa unidade de diálise independente, deve ser estabelecido pelo núcleo de segurança da clínica propriamente dita. Se o serviço pertence a um hospital, por exemplo, ele vai ser elaborado junto ao núcleo de segurança do paciente do hospital, certo? Ele se torna institucional. Ele permite o autoconhecimento do serviço, ou seja, ele não é igual para todos. Por mais que, se você for fazer pela primeira vez, você vai utilizar aí o referencial teórico para estabelecer, né, a probabilidade e a gravidade, à medida do tempo, e conforme os eventos ocorram na sua unidade, você consegue rearranjar os riscos ali de acordo com a gravidade e a probabilidade. Então, se hoje, por exemplo, nós temos, hipoteticamente, um risco de infecção de corrente sanguínea com um potencial alto de dano e com uma frequência alta, e eu faço ações de prevenção e de correção, e eu vejo que, passado um ano, esse indicador reduziu significativamente, né, a ocorrência dele, eu posso ajustar para uma probabilidade média ou uma probabilidade baixa de acordo com o meu resultado. Ele deve ser conhecido por toda a equipe multiprofissional, ou seja, toda equipe que está relacionada à assistência ao paciente, desde o médico ao técnico de enfermagem, deve saber localizar o mapa de riscos, por isso que ele deve ser visível, e ele deve saber quais são os riscos que estão elencados e quais são, né, as ações necessárias para prevenção, principalmente para prevenção, e para correção quando esses eventos ocorrem. E, como eu disse, eles devem ser elaborados e revisados conforme os indicadores do serviço. Então, nós podemos estabelecer aí uma validade, né, de 1 ano, de 2 anos, em que esse mapa deve ser revisado e atualizado conforme os resultados obtidos pela unidade. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Muito obrigado.